E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um pouco diferente do conteúdo do canal. Minha amiga Karina Ali, ex-comissária de voo, empresária lá nos Estados Unidos, me perguntou se eu sabia montar o cubo mágico. E eu falei para ela que eu fiz o meu ensino médio numa escola de regime internato nos anos 80, quando não tinha internet, não tinha smartphone, WhatsApp. A gente ficava montando o cubo mágico e jogando jogos de tabuleiro, como War. E acabei aprendendo e aprendi de uma forma que até hoje eu sei montar o cubo mágico. E eu queria aproveitar para fazer umas considerações a respeito deste montar o cubo mágico. O desafio foi não só montar o cubo, mas também ensinar alguém a montar o cubo. Eu pretendo fazer de uma forma bem rápida e simples, mas considerando o seguinte, ela me perguntou também quanto tempo você leva, quantos segundos você leva para montar o cubo. E aí é a primeira consideração que eu faço. Tem pessoas aí, a gente vê na internet, que montam o cubo em alguns segundos, os campeões em segundos mesmo. Eu não sei, não tenho ideia quantos. 20 segundos, 30 segundos, ou menos que isso, não sei. Mas o que eu digo é que quem monta o cubo mágico em menos de um minuto está aplicando algoritmos decorados. Tá? Então eu comparo isso como, vamos lá, uma prova da ANAC. Vamos supor que você tem acesso a 200 provas da banca da ANAC, cada prova com 20 questões, múltipla escolha, 4 alternativas. Você tem o gabarito e decora todo o gabarito. Na hora de fazer a prova, você identifica qual é a prova, leva 10 segundos para identificar que aquela é a prova número 115 e depois leva mais 20 segundos para marcar as 20 questões que você decorou. Isso não demonstra nada de inteligência, de raciocínio, demonstra capacidade de memorizar padrões e de identificar padrões. E é isso que acontece. Quem monta o cubo mágico em poucos segundos, a pessoa olha, observa e identifica um padrão. Aqui eu vou falar sobre o cubo e você vai ver que tem padrões, um número finito de padrões. Então as pessoas conseguem decorar o padrão e decorar qual é a forma de se montar com o menor número possível. Isso aqui no tempo que o cubo existe, várias pessoas já conseguiram, a partir de um determinado padrão, conseguir estudar qual é o menor número de movimentos que se faz para montar o cubo. Eu já encaro este brinquedo, vamos dizer assim, que passou décadas aí, mesmo na época de hoje, com internet, com WhatsApp, com tudo que tem aí, ele continua sendo vendido nas prateleiras de livrarias, papelarias, continua chamando a atenção quando a gente sai com um dele. Eu atribuo aqui a este brinquedinho aqui qualidades superiores a que a simples memorização de um padrão e a habilidade de conseguir fazer esse padrão de uma forma rápida e sem erro. Se você montar o cubo mágico observando, verificando as situações, aplicando poucas fórmulas, eu vou falar aqui de meia dúzia de fórmulas, cada uma com 6, 7, 8 movimentos. Você vai ter que raciocinar, vai ter que observar, vai ter que olhar, e isso estimula visão espacial, visão projetiva, raciocínio lógico, né? Projeção, e também é um passatempo. Isso aqui não é passatempo nenhum se você montar em 10 segundos. Agora, se você está com o cubo mágico, está sentado ali aguardando, está na folga de um voo, aguardando um sobreaviso, alguma coisa, ele é um passatempo que você vai montando e vai raciocinando, vai treinando a habilidade manual. Então, por isso é que eu considero montar o cubo mágico muito mais importante em quanto tempo se monta o cubo mágico. Mas vamos lá, chega de delongas, vamos falar da montagem do cubo. Então, falei pouco menos de 5 minutos, de 4 minutos, pouco menos de 5 minutos. O cubo, inicialmente, a gente tem que olhar, ele parece ser um conjunto de 27 outros cubinhos menores que ele, né? Parece que aqui tem um cubinho, aqui é o cubo grande, tem uma face verde, uma azul, uma vermelha, uma laranja, uma branca e uma amarela. Aparentemente,
essa peça aqui do canto, também é um outro cubo com uma face branca, uma face azul, uma face laranja e por baixo uma amarela, por baixo da laranja uma vermelha, mas não é isso, não são 27 cubinhos. O cubo central não existe, já baixou para 26, e os outros, nenhum deles é um cubo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças que são fixas. É como se fosse aquele eixo de coordenadas cartesianas. Então, essas peças são fixas. Essa peça central aqui amarela, ela está girando, mas ela sempre vai estar oposta à peça branca. Não importa o movimento que você faça. A amarela vai estar sempre oposta à branca, e em torno dessas duas você vai ter sempre na mesma ordem a laranja, a verde, a vermelha e a azul. Não tem como trocar essa ordem. Então imagine um sistema, né, que você tem 3 palitos colocados naquela posição, eles não vão sair dessa posição. Então eles são a referência para montar o cubo. Depois tem peças aqui laterais, nas arestas, que tem 2 cores, só tem 2 pedaços, só tem 2 cores essa peça. Essa peça aqui é uma peça de 2 cores. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peças dessa de 2 cores. E depois um terceiro tipo de peça que nós temos são essas aqui, dos cantos, né, dos vértices, que só tem 3 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então existe um número de posições que a gente pode montar o cubo, sem desmontá-lo, né, mas mexendo, fazendo os movimentos que ele permite fazer. Existe um número fixo, padrão, que é muito menor do que o número de combinações, que seria você colocar 27 cubinhos pequenos dispostos, muito menor. Então tem um número fixo, um padrão. A forma mais comum, a única que eu vi de montar o cubo, né, talvez existam outras, é das 3 camadas. Monta-se primeiro essa camada aqui, porque ela não depende das outras. Ao montar essa camada, a gente pode fazer o que quiser com essas outras, não precisa se preocupar em estragar essas outras. Feito isso, monta-se essa camada. Aí, para montar essa camada, existe um algoritmo, uma formulazinha que é muito simples, talvez seja mais simples, essa talvez seja a camada mais simples de se montar. Essa aqui é uma que exige o seu raciocínio, é essa que vai exigir a tua visualização, teu raciocínio, vai tomar esse tempo. Depois essa aqui é a mais fácil, e depois essa aqui que tem um conjunto de algoritmos que você tem que seguir para que você possa mexer com essas 3, 6, 9 peças sem estragar o que já foi feito com essas peças de baixo. Aqui talvez você leve 1, 2, 3 minutos para montar essa primeira parte. Essa segunda parte, 1 minuto. E essa terceira parte, mais uns 2, 3 minutos. Então, montar essa parte aqui, a primeira camada, que talvez seja a parte mais difícil, vamos dizer assim, aquela que exige o teu raciocínio, a tua visualização, a projeção para montá-la. Montando as outras é só seguir o algoritmo. Vamos lá. Aqui no meu cronômetro está marcando 9 minutos, mas eu vou ter que cortar um pedaço, talvez esteja no 8 e pouco. Eu vou tentar desmontar esse cubo aqui de uma forma aleatória, tá? Eu vejo alguns vídeos também do cara fala assim, para montar o cubo é só segurar aqui assim, assim, e ficar girando, girando, girando. Ou são armações ali que não sei qual é a intenção das pessoas que fazem um vídeo desse, né, que pega o cubo montado, faz uma série de movimentos e depois diz que vai montar. Mas se você ficar assim fazendo, deve ter gente que fica fazendo. Bom, vamos montar com a face branca para cima e a face amarela para baixo. Aí a gente começa montando a primeira etapa, a face amarela. Tem uma peça amarela aqui no centro, então sei que essa é a face amarela. Para montar o cubo, essa face tem que estar toda amarela, porque essa face aqui, essa peça aqui não vai sair do lugar. Ela é amarela. Então eu vou botar peças de aresta, essas que tem 2 partes, amarelas, ó, aqui, ó, 2 partes, uma delas é amarela, 2 partes, uma delas é amarela, eu vou colocar para cá.
formando essa cruz amarela e de forma que siga a sequência que vai estar aqui, ó. Amarelo com vermelho, amarelo com verde, amarelo com laranja e amarelo com azul. Tem que ser nessa sequência, porque quando o cubo for montado, a hora que eu virar e trabalhar na parte de cima, tem que estar alinhado. Então vamos ver. Amarelo com vermelho já está aqui, eu vou alinhar com a face vermelha. Amarelo com vermelho. Tem um outro amarelo aqui, amarelo com laranja já está alinhado. Sorte, né? Amarelo com vermelho, amarelo com laranja já está alinhado. Eu preciso colocar aqui a peça que seja amarelo com azul, amarelo com azul. Face amarela, já tinha amarelo com vermelho aqui na posição. Quando eu botei o amarelo com laranja, ficou aqui nessa posição. Eu preciso encontrar a peça amarelo com azul para colocar aqui e a amarelo com verde para colocar aqui. Amarelo com azul até já tinha passado por ela, né? Aqui, amarelo com azul. A peça está aqui e observe que ela já está alinhada com azul, ó. Ela já está alinhada com azul. Então, basta eu fazer esse giro e eu tenho amarelo com azul, amarelo na parte de cima com azul. Só falta eu colocar a peça amarelo com verde aqui. E a peça amarelo com verde está aqui. Se eu fizer assim, ficou ao contrário, não deu. E se eu colocar essa amarela aqui, eu coloquei aqui, se eu virar, ela vai vir aqui para cima, mas não vai estar alinhada com verde. Não tem problema, era o único lugar que ela poderia ser colocada, então quando eu alinhar as outras, ela automaticamente vai ficar alinhada com verde, e é o que aconteceu. Então tenho aqui uma cruz amarela, e nas laterais, ó, amarelo com laranja alinhado com centro laranja, amarelo com verde, amarelo com vermelho, amarelo com azul. Então você tem que, primeiro, identificou a cor da face que você vai montar, coloca as peças de duas cores formando essa cruz e é relativamente fácil, porque a peça que vai aqui, ou ela estará aqui numa posição assim lateral, ou aqui. Se tiver aqui, eu quero botar o amarelo aqui, vamos supor que o amarelo estivesse aqui, ó. Se eu virar assim, ele não vai ficar no local. Então eu posso virar aqui ao contrário. É esse que é o grande lance aqui do cubo mágico, é você procurar situações, olha só, onde você vai conseguir colocar a peça no lugar. Eu tirei aqui a amarelo, amarelo com vermelho eu tirei do lugar, e amarelo com vermelho deveria ser aqui. Pô, como é que eu faço agora para colocar amarelo com vermelho aqui na posição? Ó. Eu posso baixar essa coluna aqui, virar o amarelo, ele encaixou e eu subo a coluna novamente. Então agora amarelo com vermelho encaixado, amarelo com azul. Então, feito isso, já fez a cruz, agora eu tenho que colocar as peças de canto. Aqui nesse canto tem que ir amarelo com azul e vermelho. Vamos ver se eu acho a peça que é amarelo com azul e vermelho. Depois, com o tempo, você vai conseguir achar mais fácil as peças. Você vai conseguir ver que tem peças que, se você fizer primeiro, vai ser mais rápido. Mas olha só, amarelo com azul e vermelho está aqui, e eu quero passar para cá. Se eu fizer isso aqui, ela vem para o local, mas aí eu tiro aquela que está aqui. Então eu mudo essa que está certa para o lado, coloco a peça que eu queria colocar na posição e volto. Ó, essa peça amarelo, azul e vermelho estava aqui embaixo, eu teria que fazer isso para ela subir. Se eu fizesse, eu ia tirar esta aqui que eu já tinha colocado no lugar. Então eu desloco, faço o movimento e retorno. Vamos fazer outra aqui para ver se dá. Eu preciso colocar aqui amarelo com vermelho e verde. O amarelo está aqui, amarelo com vermelho e verde. Está aqui, ó, amarelo com vermelho e verde. Essa peça aqui. Talvez seja melhor eu fazer ao contrário. Assim. Olha só que legal. Eu preciso colocar amarelo, vermelho e verde. E amarelo com vermelho e verde está aqui embaixo.
Pô, olha só, se eu fizer assim ou assim, a parte amarela não vai ficar aqui. Então eu devo fazer alguma coisa com essa peça amarela. Ó, talvez se eu virar aqui de lado e puxar assim para cá. Agora eu tenho a face amarela dela aqui, a mesma peça. Eu fiz um movimento para que a face amarela que estava aqui ficar aqui. E agora é só ela subir para a posição. Poxa, mas se fizer isso, eu vou tirar essa aqui da posição. Então eu desloco, subo e retorno. Olha só. Amarela, vermelho e verde aqui. Aqui tem que ser amarelo, verde e laranja. Eu procuro amarelo, verde e laranja. Está aqui. Amarelo, verde e laranja. Ó, é só subir aqui. Mas se eu subir, eu tiro essa do lugar. Então eu desloco para o lado. Subo e retorno. Olha só. Está na posição. Aqui, amarelo, azul e laranja. Está aqui, amarelo, azul e laranja. Ó. Se o amarelo e azul e laranja subir, ele vai para o lugar. Mas vai tirar essas duas. Então eu desloco essas duas, subo e retorno com as duas. E agora eu tenho a primeira camada pronta. Se eu observar, os centros estão alinhados. Verde. Então agora eu tenho que colocar as peças que vão aqui. E aqui é que tem uma formulazinha, um algoritmo muito simples. Por exemplo, aqui eu tenho que colocar verde e vermelho. Vamos procurar, verde e vermelho está aqui. Ele está aqui. Eu preciso que esteja aqui em cima para poder colocar aqui. Então eu vou fazer outra peça. E depois eu mostro o que acontece quando a peça está colocada aqui fora do lugar. Vamos ver. Azul e vermelho também está deslocado aqui. Laranja e azul. Laranja e azul está aqui. Ó. Laranja e azul. Eu coloco a face que eu consigo alinhar com o centro no centro respectivo. Aqui laranja e azul, mas é o laranja com azul. Aqui laranja e azul com laranja alinhado com laranja. Ela vai para cá. Então eu desloco para o lado oposto de onde ela vai, só um quarto de volta. Subo esta parte aqui, onde eu quero que ela venha. E aí retorno esses dois movimentos. Volto tudo que eu fiz. Voltei. Estão as duas aqui, ó. Mas elas têm que ficar aqui, né? Então eu coloco na posição. Pô, tirei essas aqui do lugar. Vou voltar. Desloco isso. Volto e venho para cá. Pronto, está na posição. Aqui tem que ser verde com laranja. Verde com laranja. Mesmo esquema. Verde com laranja. O laranja está alinhado. Ó. Vai vir para cá. Faço para o lado oposto, um quarto de volta. Subo onde eu quero ir e agora eu retorno esses dois movimentos. Volto e volto. As duas estão arrumadas. Eu quero colocá-las aqui. Fazendo isso. Mas se eu fizer isso, eu tiro essas do lugar. Certo? Então eu tiro do lugar, baixo aqui e retorno para o lugar novamente, retornando aqui. Tá? Isso aqui é que é o raciocínio que você tem que visualizar, treinar, e aí que está a vantagem do cubo, ao invés de montar em poucos segundos, entender o que está fazendo. Vermelho com verde, ó. Lado oposto, subo, retorno, retorno, coloco no lugar, tiro o que está certo, volto e venho. Movimento simples. E agora aqui? Aqui a peça está no lugar já invertida. Eu tenho que tirar ela e botar para cá. Então, como é que eu vou fazer isso? Coloco outra no lugar. Se eu colocar essa peça aqui vai ter que sair obrigatoriamente. Então eu faço o mesmo movimento como se eu quisesse colocar essa peça aqui. Quando eu coloquei esta peça no lugar, obrigatoriamente eu expulsei azul e vermelho, que era daqui. E agora eu alinho, ou aqui, e faço o mesmo movimento. E aí nós temos duas camadas montadas. Bom, a última camada tem os algoritmos, são simples. Por enquanto só mostrei um, vou mostrar mais um simples.
eu tenho que montar uma cruz aqui, que é o branco, né? Branco, 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 branco. Não me importo com os cantos nesse momento. Eu tenho que montar uma cruz. E existe uma sequência de movimentos que, se eu for aplicando continuamente, uma hora forma a cruz. Tá? Essa sequência de movimentos, preste atenção. Ó. A sequência de movimentos. Ó. Preste atenção na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu movo esta aqui anti-horário, essa aqui anti-horário e essa aqui anti-horário, e depois eu volto tudo, faço os mesmos movimentos no sentido horário. Estava um I, né? Agora ficou 9 horas aqui. Eu aplico de novo sobre esse 9 horas e vou aplicando. Vou aplicar no máximo 3 vezes e vou ter a cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou a cruz. Formou a cruz. Agora eu devo observar se as pontas da cruz estão alinhadas com os centros. Azul com azul, vermelho com vermelho, mas o laranja não está com verde. O movimento que eu consigo fazer aqui para acertar isso é uma rotação com 3 peças. Então eu tenho que deixar uma certa para mover as 3. Aqui, se eu deixar 2 certas, não vai dar certo. Eu acerto essas 2 e estrago essa. Então eu giro isso aqui, de repente aqui, ó. Acertei o laranja e as 3 ficaram erradas. É bom as 3 ficarem erradas porque eu conheço um movimento que pega essa, passa para cá e essa para cá. E essa aqui não se mexe. Esse movimento é o seguinte. Eu mantenho virado para mim a peça que está certa, subo a face esquerda e agora observe, ó, as 2 camadas aqui estão montadas. Quando eu subir essa parte esquerda, essas 2 peças são das camadas montadas. Então eu tenho que acompanhar essas peças para que elas não saiam da posição. Subir, dou uma volta com elas. Elas estão aqui, se eu descer eu não vou atrapalhar. Ando mais um pouquinho. Estão aqui, se eu subir não vai atrapalhar. Aqui, se eu fizer isso, vou cortar e separar as 2. Então eu continuo a volta. Elas caem aqui de novo e eu viro. Então, mantendo o laranja aqui que está certo, eu vou andar com esses 3. Olha aqui, eu fiz alguns movimentos e acabou uns 2 certos. Eu quero só um. Então, vou manter o vermelho certo e 3 errados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desci. Agora eu dou uma volta aqui de 1/4 de volta no sentido horário e faço a mesma coisa com essas 2 peças. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, o vermelho continuou e essas 3 mudaram. Se eu mudar mais uma vez, eu acerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 6. E agora acertou. Vermelho, azul, verde e laranja. Então, esse algoritmo é o seguinte. Eu subo e acompanho essas 2 aqui. Faço elas fazerem a volta até chegar aqui no local de novo e descer. Depois eu dou 1/4 de volta aqui em cima para a direita e faço a mesma coisa com essas 2 nesse sentido. Eu vou fazer de novo aqui, que vai dar para observar. A vermelha está virada para mim, as outras estão certas, né? Olha só o movimento. Subo as 2, ando para cá, desço, ando para cá, subo. Ó, agora eu tenho que dar 2 voltas, que se eu colocar aqui eu corto. Separo as 2 voltas e desço. Ao fazer isso, 1/4 de volta no sentido horário e faço a mesma coisa andando com essas 2 agora sim. Vermelho acertou e olha, os 3 que estavam certos, o laranja estava aqui, veio para cá. O azul que estava aqui, veio para cá. O verde que estava aqui veio para cá. Então faz esse movimento. Se eu fizer mais 2 vezes isso, vai dar certo. Vamos fazer uma. E vamos fazer 2. Estou na segunda vez agora. Ó, certinho. Pronto, agora eu preciso acertar essas peças do canto.
Observe que aqui tem dois laranjas e o laranja está aqui. Então essas duas têm que estar aqui e essas duas têm que estar aqui. Eu tenho um movimento que eu consigo fazer, que eu movo essas três peças. Elas fazem um círculo e essa aqui permanece no lugar. No momento aqui eu não tenho nenhuma no lugar certo. Essa aqui é laranja, tinha que estar aqui. Essa aqui é vermelha, tinha que estar aqui. Essa aqui, vermelha, verde e branca, tinha que estar aqui. Então, eu vou fazer esse movimento do jeito que tiver. 3 vão andar, alguém vai se acertar. É o seguinte, eu desço os dois lados, viro 90 graus. Subo um lado, volto, subo o outro, volto, subo aqui. Volto e subo aqui. Eu não mexi na cruz. E essas peças se moveram, tanto que não tinha nenhuma certa, agora tem uma certa. Essa que está certa eu deixo sempre para cima e para a esquerda. Observe aqui o movimento. Ó. É o mesmo que eu vou fazer. Eu desço as duas laterais. Então, aqui está certo, aqui está certo. Vamos voltar. Essas peças fazem parte dessas duas camadas que estão prontas. Então, eu não posso separá-las. Então, subir as duas. Então, aqui. Se eu quiser mexer com esse lado, eu afasto aqui. Ó, as duas estão aqui e eu posso mexer com esse lado. Se eu quiser mexer com esse lado aqui agora, eu coloco no lugar, ela alinhou aqui, eu posso descer. Aqui, eu desci aqui, né? Para colocar essas no lugar, eu afasto, subo a posição que elas têm que estar e volto. Agora elas estão certas, eu desço. Então, com este movimento, eu fiz um giro aqui. Essa aqui não mexeu, essa aqui não estava aqui, porque estava errado e acabou no lugar certo. Essa aqui também, essa aqui também. Pô, estou dizendo que está no lugar certo, está tudo errado, né? Está no lugar certo, que eu digo é que esta peça tem que ficar aqui mesmo. Só que a parte verde dela aqui, a branca aqui e a vermelha aqui. Essa peça também tem que estar aqui. Só que ela tem que estar amarela, mas o lugar dela é aqui. Então existe um movimento que faz com que essas faces aqui subam para cá. Essas aqui subam. Então se eu fizer esse movimento, o verde vem para cá e o branco vem para cá. Não vai arrumar o cubo. O que arruma aqui? Vamos ver. Tem branco lateral. Se eu fizer esse movimento aqui, essas duas vão subir. O verde vem para cá, não ajuda nada. Mas o branco vem para cá e vai ficar certo. Correto? Eu vou acertar o branco se eu fizer esse movimento, porque ela faz isso. Aí depois eu vou ajeitando o resto. Eu vou só demonstrar como é que eu faço para essas duas subirem. Eu vou mexer aqui, ó. Subo aqui, viro para cá, parece com aquele outro movimento, né? Viro para cá, viro para cá, viro para cá e subo aqui. Só que naquele outro movimento eu fazia uma vez aqui, agora eu vou fazer duas. E faço de volta a mesma coisa. Opa, branco subiu. Aqui girou, mas o branco não caiu no lugar. Falta rodar essas aqui. Vamos ver aqui. Se eu fizer assim, vai subir o branco e esse azul vai subir também. O branco vai subir. Observa. Quase o mesmo movimento daquele, só que no meio eu, ao invés de fazer um quarto de volta, faço meia volta. 1, 2, 3, 4, 5. 2 voltas para cair no lugar. Desço. Aqui eu faço 2 e continuo para o outro lado. Ó, os dois acertaram. Agora, eu tenho que subir 2, eu teria que subir esses 2 brancos. Se eu fizer esse movimento aqui agora, sobe o vermelho para cá, sobe o outro vermelho para cá, eu vou ter que fazer de novo. Mas se ao invés de fazer no branco, eu fizer com o vermelho, os 2 vermelhos vão subir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está montado o cubo mágico. Deixa eu passar para o outro lado. Aqui montado o cubo mágico. Então, se você treinar isso aí bastante, principalmente para montar a primeira face, você vai estimular seu raciocínio, você vai ter um passatempo legal para fazer. Tá? Vai montar em 5 minutos, se treinar bastante, talvez em 3 minutos, ou em 10 minutos, mas vai conseguir montar. Também ajuda a autoestima, a gente chegar no final com isso aqui montado, é legal pra caramba, uma sensação
bacana. E é um passatempo, como eu disse, está parado, fica mexendo, está fazendo exercício com as mãos, está fazendo exercício com raciocínio, está fazendo uma projeção melhor do que os campeões que montam em poucos segundos. Espero ter ajudado. Forte abraço, até mais.